Irmãos que estão em casa também, sejam muito bem-vindos, amém? Culto de celebração, que você seja impactado aí na sua casa também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos aqui são cooperadores da edificação da casa de Deus? Vocês são cooperadores? Glória a Deus, nós estamos aqui para isso, para cooperar com o Senhor pela edificação da casa. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 6, 1 Coríntios 3, 6, até o versículo 9, a palavra de Deus diz: eu plantei. Muda a versão, você consegue, Rebeca? É A-R-A. Lá, Lucas, talvez ela sabe. Aí, você colocou Colossenses, é 1 Coríntios 3, 6. A palavra de Deus diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Fala assim, é Deus que dá o crescimento para toda semente que eu tenho plantado. 1 Coríntios 6, versículo 7, a palavra de Deus diz: ora, o que planta três, 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Fala assim, é Deus que é todas as coisas na minha vida. Então o Senhor, Ele tem colocado na sua mão sabedoria, inteligência, recurso, para que você possa desenvolver esse recurso. Qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é ser um cooperador semeando. Hoje pela manhã eu estava aqui no discipulado com os irmãos, e aí quando eu vim aqui, larguei tudo lá em Goiânia e vim para cá, para Brasília, eu fiquei por 3 meses ali no Mangueiral chorando, pedindo a Deus uma estratégia para eu poder abrir uma célula. Eu clamava, chorava. Olha só, eu tinha 2 elementos. Eu tinha treinamento, as ferramentas, e eu tinha a terra. Amém? Mas faltava um terceiro elemento, que é inevitável para que tudo na nossa vida avance, que é a semente. Se você tiver sabedoria, estratégia, treinamento, terra, mas não tiver semente, não vai adiantar nada. Eu cheguei no meu supervisor e falei, pastor Marco Antônio, eu preciso de uma semente. Eu preciso de uma semente, o senhor pode me ajudar? Aí ele me deu algumas sementes aqui no Paranoá Parque. E aí a gente começou a edificar a igreja na região. Para a glória de Deus. Presta atenção, na sua vida você precisa de sementes. Mas presta atenção, toda semente que Deus der para você, não é você que faz ela crescer. Ele que faz ela crescer. O seu trabalho é o quê? Plantar, cultivar a terra, usar as ferramentas que você tem e orar a Deus para que essas sementes possam crescer e multiplicar. A expressão cooperar significa o quê? Uma ação conjunta. Eu trabalho, mas Deus também trabalha. Deus também está fazendo, está trabalhando para que aquela semente possa germinar. O que Deus vai fazer? Mandar o sol, mandar a chuva, aquela semente poder germinar. O nosso trabalho é o quê? Cultivar a terra, usar as ferramentas que temos para abrir as valas e colocar a semente lá dentro e tampar. Esse é o nosso trabalho. Sabe, então, 3 coisas são muito importantes para você entender na edificação da igreja. Em primeiro lugar, você tem que entender que cooperar para a edificação da casa de Deus, primeira coisa, com os pés dos que são enviados. Fala assim, eu coopero quando eu vou. Amém? Então nós enviamos a família do Ricardo lá para Planaltina. Ele foi
Ele está sendo um cooperador junto com a sua família lá em Planaltina para que a obra ali possa avançar. Então você é um cooperador quando você vai. Esse é o ano da casa cheia, amém? Então muitos dos irmãos serão enviados. Amém? Eu quero ter uma santa crise. Quando o prédio encher, vaziar, porque eu enviei um grupo lá para Sobradinho. Eu quero ter uma santa crise, porque o prédio encheu e nós enviamos outro grupo lá para São Sebastião. Eu quero ter uma santa crise, porque o prédio encheu e nós vamos abrir um prédio lá no Lago Norte. Entende? Então Deus vai nos dar sabedoria para podermos edificar como? Sendo enviados. Fala assim, eu me disponho a ser enviado por Deus, aonde quer que Ele me mande. Segundo princípio, segundo lugar, nós cooperamos para a edificação da casa de Deus com os joelhos dos que oram. Quantos aqui têm orado pela edificação da casa de Deus? Bate assim a mão do seu joelho. Esse joelho é cooperador da edificação. Você tem que orar pela edificação da igreja. Você tem que orar para que nós possamos avançar, ter conexões, nos conectar com famílias, nos conectar com pessoas que estão com as suas famílias às vezes destruídas. E às vezes uma palavra que você semeia naquele coração que está destruído, uma oração que você faz, o coração dela é amolecido e você tem a abertura para falar do evangelho para ela. Amém? Esse é um segundo tipo de cooperador. Agora eu quero falar em terceiro lugar, os que cooperam para a edificação da casa de Deus com as mãos dos que contribuem. O amém diminuiu. Amém diminuiu. Sabe, eu quero falar algo para você. Esse é um teste para todos os cristãos. Todos. Do que acabou de chegar, do mais velho no meio da igreja. Porque de tempos em tempos o Senhor nos desafia a dar mais. Porque tudo é dele, sim ou não? Nós somos mordomos, amém? Tudo que nós temos pertence a quem? Senhor. Mas e se ele pedir? Você dá? Esse é o desafio. Então, ser cooperador com a edificação da casa de Deus, com as mãos dos que contribuem, é um estágio elevado. Porque a gente às vezes até vê pessoas que têm disposição para vir para a vigília, virar a noite orando. Ora, uma bênção para orar. Nós até vemos irmãos que estão dispostos, irmão, vamos fazer um trabalho evangelístico lá em São Sebastião, porque nós não temos nenhuma célula lá. Vamos começar um trabalho lá? Vamos, pastor, que dia que nós vamos? Vamos treinar, vamos. Os irmãos estão motivados e vamos embora. Mas esse terceiro nível é o nível, de fato, de alguém que está comprometido e aliançado com a cooperação da casa de Deus. Que é o nível de contribuir. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aonde você aplica o seu coração, aí vai estar o quê? Seu tesouro. Então, se você não tem um coração para ser esse que contribui com liberalidade, é certo que você não tem a igreja como um tesouro. É certo que você não vê a igreja como algo, de fato, que tem que ser investido. Tem um preço, renúncia, disposição. Amém? E eu creio que Deus está nos levando a um novo nível nesses dias para sermos esses que contribuem. Então nós vamos semear com essa revelação, que nós somos cooperadores de Deus na sua edificação. Lembrando que o cooperar para a edificação da casa de Deus é 3 estágios. Primeiro estágio, os que são enviados. Amém? O segundo estágio, os joelhos dos que oram. E o terceiro estágio é com as mãos daqueles que contribuem. Amém, irmãos? Vocês têm que passar por esses estágios. Você tem que ter essa disposição de, quando multiplica a célula, você ser enviado para outra célula, outro setor, de repente, outra quadra, uma vizinhança totalmente diferente. Você tem que ter essa disposição de sair da sua zona de conforto. Muito bom. Eu lembro que quando eu vim para cá, o Senhor falou para mim, Elzes, eu fui criado em Planaltina. Minha infância foi toda em Planaltina, minha juventude toda em Planaltina.
E aí o Senhor nos leva para Goiânia para sermos treinados, nos equipar. E aí o Senhor nos fala para retornar para Brasília novamente. Mas o Senhor falou, você vai passar para o outro lado da margem. Eu lendo aquelas passagens de Jesus, de quando Jesus estava sendo muito aclamado, estava assim desse jeito lá em Goiânia. O Paim vai ser o nosso próximo obreiro, o próximo pastor da nossa rede, aquela coisa toda. Aí o Senhor falou, aqui não, passa para o outro lado da margem. Senhor, para onde que é o outro lado da margem? Aí o Senhor, vai dar umas voltas. Aí eu fui no Pará, nos amigos. Aí o Senhor falou, não, aí não. Vai para Brasília. Brasília? Sim, a Jaque já estava, meu Deus, eu não quero voltar para Planaltina, não quero ir para Planaltina, não quero ir para Planaltina. Eu falei, por que você não quer ir para Planaltina? Porque eu não quero ir para Planaltina. Eu falei, não, mas Deus não mandou nós ir para lá. Deus falou para nós irmos para o outro lado da margem. O outro lado da margem, Jesus não era conhecido de ninguém. Ele começava a fazer os milagres, começava a operar milagres e sinais. De repente ele era conhecido naquele lugar. O Senhor falava o que de novo para ele? Passa para o outro lado da margem. Eu não estou nessa fase. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu tenho muitas margens para ganhar aqui. Por isso que Deus está nos dando um trabalho tão grande. É muito desafio. Eu estou aqui para dar minha vida por esse lugar. Estava esses dias passando pelo cemitério de Sobradinho. Eu falei, será que é aqui que eu vou ser enterrado, Senhor? Ou vai ser no cemitério de Planaltina? Ou o Senhor vai me buscar antes? Vai buscar, né, amor? Quer ficar viúva, não, né? Esperta. Só ela falou, vai me buscar. Meus irmãos, com esse entendimento, eu queria que vocês entendessem. Vocês estão aqui enviados da parte de Deus. Nós temos que orar pela nossa igreja. Nós temos que contribuir para que a nossa igreja possa avançar. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé nesse instante para nós ofertarmos, para nós dizimarmos. Os dizimistas, vocês podem ter uns envelopes novos. Ele estava meio misturado, até separei. Tem uns envelopes novos que você pode preencher. O seu envelope também tem que estar ali. Se não tiver, você o preencha. Também você pode fazer pelo Pix, QR Code ali. Tem um número também do Pix da igreja que está sendo projetado. Para você que está em casa, você pode nos ajudar e contribuir para o avanço da videira aqui na Zona Norte do Distrito Federal. Amém? Deus vai te abençoar poderosamente. Glória a Deus. Me dá um envelope de oferta, por favor, meu amor. Sim, meu bem. Glória a Deus. Pega aí o seu envelope de oferta. Quantos pegaram o seu envelope de oferta? Dízimo. Pega a sua oferta, seu dízimo. Orar ao Senhor. Agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem dado, pela nossa igreja, pelo recurso que Ele tem colocado nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te damos graças, porque nós sabemos que em todas as coisas o Senhor tem nos suprido. Sabemos que em todas as coisas o Senhor tem, Deus, trabalhado por nós. E nós cremos, Pai, que todo recurso que chega nas nossas mãos é para um propósito. E eu creio que nós, como igreja, veremos a multiplicação de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dos nossos irmãos na vida da igreja. Eu profetizo, Pai, que aquele que ainda não é um dizimista fiel, que ele vai compreender, e essa chave vai ser virada na vida dele, para ele dizimar com fidelidade. Eu profetizo que aqueles que, ó Deus, ainda não têm disposição de serem ofertantes e dizimistas fiéis, eles verão a disposição vinda da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma dessas sementes que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Vem aqui, coloca no gasofilaço a sua oferta. Os dizimistas, por gentileza, fique aqui à frente que eu quero orar por você. A oferta da célula também você pode trazer. Glória a Deus. Amém? Olha, você sabe que toda semana nas nossas células é para ser tiradas as ofertas, amém? Eu espero que os nossos líderes tenham feito isso nas células, amém? Tenham tirado as ofertas nas células. E se eles não estiver tirando, eu queria pedir para você me ajudar. Fala, líder, cadê o envelope da oferta da célula? Eu quero ofertar, amém? E nós, irmãos, agora eu falo para os dizimistas também, que ontem mesmo eu estava calculando as nossas entradas, as nossas saídas e vendo que o Senhor, Ele tem trabalhado por causa da fidelidade de cada um de vocês.
né? Nós nunca ficamos um mês sem pagar a parcela desse lote. Já tem 4 anos, né? 4 anos e 2 meses. E nós estamos na contagem regressiva, pagamos a parcela 50. Amém? Esse mês passado pagamos a 50, agora é 9, 8, 7, 5, 4, 3. E aí, a última parcela é de 60 mil reais. Isso é muito, não é? É nada. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. E Ele vai colocar o recurso na mão de vocês. Sabe? E eu creio, sabe o que eu creio? Que Deus vai colocar o recurso na mão de vocês que são fiéis. O Senhor vai surpreender vocês de uma forma, sabe, que vocês não imaginam. O recurso vai vir para a mão de vocês pela fidelidade. E o Senhor, Ele faz distinção da fidelidade. E Ele honra aqueles que são fiéis. Sabe? E Ele vai honrar cada um de vocês que são dizimistas. Amém? Então eu conto com você. Eu falei para o Senhor que eu, como pastor, quero dar a maior oferta que eu já dei aqui nessa igreja. Além dos 7 anos de salário que eu estou ofertando. Quero dar a maior oferta da minha vida. Vai ser aqui. Porque eu acredito na igreja. Vamos edificar. Bem, coloque a sua mão na posição de receber. Os líderes, põe as mãos, Pai. Eu quero abençoar a vida do Vieira. Eu abençoo a vida do Lucas, da Alice. Eu abençoo a minha casa. Abençoo minha esposa. Abençoo a casa do Marcelo e da Catiúce. Eu declaro, Pai, o favor do Senhor sobre a vida e a família do Lucas, da Paloma. Ó Deus, traz na mão desses irmãos, Pai, umas sementes surpreendentes, que eles vão ficarem espantados com tamanha glória, com tamanha graça que vai ser liberada. Eu profetizo sementes que irão multiplicar 30, 60 e a 100 por 1 na mão de cada um desses irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo coração desses irmãos. Eu declaro que o coração deles se multiplicará sobremaneira na nossa igreja, para que nós possamos avançar em nome de Jesus. Bem, Deus. Não senta ainda não. Eu queria fazer uma oração. Os dizimistas podem ir. As crianças também podem acompanhar. Ir lá para a sala Kids. Hoje tem uma mesa apostas para vocês lá. O negócio tá chique, viu? Eu queria que nós, as crianças podem sair, eu queria que os demais orassem comigo e concordassem comigo pelo nosso impacto que vai acontecer nos 2 prédios no próximo sábado. Amém? No próximo sábado nós vamos estar fazendo o impacto, o encontro com Deus compactado em um dia só. Vai ser no sábado das 8 às 8. Vai ser poderoso. Eu quero te falar, se você ainda não participou, e se tem alguém que você conhece que não participou, você convida eles para estar aqui no prédio no Paranoá ou no nosso prédio em Planaltina. Vai ser uma bênção. Você que está em casa também, se tiver algum convidado, entre em contato conosco pelo direct que a gente vai atrás dessas pessoas para trazê-las, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você concordasse comigo com a nossa oração, em nome de Jesus. Nós oramos agora pelo nosso impacto que vai acontecer nos 2 prédios da Zona Norte no próximo final de semana. Eu quero profetizar, esse impacto vai ser de fato um divisor de águas para cada um de nós. Eu quero profetizar que cada um dos líderes estarão envolvidos. Eu declaro uma equipe envolvida para nós podermos avançar sobremaneira aqui na Zona Norte. Eu quero declarar, Pai, que as vagas, todas elas serão preenchidas. Nós chamamos a existência, Senhor Jesus, desses irmãos em cada um dos nossos impactos. Nós declaramos uma equipe unida para cumprir o propósito. Ó Deus, nós chamamos a existência, Senhor Jesus, das vidas que o Senhor tem separadas para nós. Eu sei que o Senhor tem frutos maduros para serem colhidos, e nós estamos aqui, Pai, nos dispomos como os trabalhadores que vão colher essa seara. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento para podermos colher cada uma dessas sementes em nome de Jesus. Fala assim comigo: como igreja, eu declaro que esses impactos serão um divisor de águas na vida da nossa igreja. Fala assim: eu profetizo, não faltará recurso financeiro para que esses impactos aconteçam. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado por cada fruto maduro que o Senhor vai enviar para esses impactos, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Eu estou ministrando uma série de palavras, já tem uns 5 domingos. 4, esse é o 5º domingo. Estou ministrando uma série de palavras do muito mais. Então nós começamos, falando, que nós temos muito mais além, muito mais amém, muito mais fé, muito mais fogo. Hoje eu quero ministrar uma palavra para vocês, muito mais milagres. Quantos estão precisando do milagre da parte de Deus? Você está precisando mesmo do milagre da parte de Deus na sua vida? Olha, eu creio que Deus, Ele não te trouxe aqui por acaso. E você vai ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. Mas, sabe, você tem que entender que os milagres acontecem de diversas formas na nossa vida, amém? E eu quero começar, obrigado meu amado, Deus é bom. Quero começar lendo Lucas 19. Pode sentar, Rebeca, agora está no PowerPoint, você pode ficar de boa. Só ver se está passando direito. Lucas, só vê aí que não está passando, acho que não está travado. Agora foi. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 19, do 37 ao 38, diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa e louvando a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero declarar, Pai, que milagres serão liberados aqui nessa manhã. Eu quero profetizar que o Senhor vai usar cada um desses irmãos para crerem nos milagres que o Senhor vai fazer na vida deles. Eu declaro que milagres serão liberados de maneira sobrenaturais na vida de muitos irmãos hoje e nesses dias. Eu declaro que nós veremos, Senhor Jesus, o Senhor trabalhando como nos dias que o Senhor esteve aqui sobre essa terra. Nós estamos aqui para fazer as obras que o Senhor fez. E nós declaramos que os milagres acontecerão no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Olha, quando você vai para a nova aliança, você começa a compreender uma coisa. Tudo é muito mais. Tudo é muito mais. Quando você vai para o Novo Testamento, você consegue compreender, inclusive, os milagres do Senhor. É muito mais. No Novo Testamento tem muito mais milagres do que você vê lá no Velho Testamento. Por quê? Porque Jesus, Ele está aqui para fazer com que esses milagres aconteçam de uma forma extraordinária. Todavia, existem diversas formas do Senhor operar milagres na vida das pessoas, amém? Então, os evangelhos, eles relatam a cura de 3 cegos. 3 cegos, às vezes a gente embaralha um pouco, a cura de um cego com o do outro e vira aquela salada, às vezes, Eu te compreendo, também faço isso de vez em quando. Mas hoje nós vamos separar detalhadamente a cura desses 3 cegos que acontecem ali nos evangelhos, amém? E eu quero trazer para vocês, uma lição de vida a respeito de cada um dessas curas, porque cada uma dessas curas, elas apontam para algo na nossa vida. E o primeiro milagre é o milagre imediato. Quantos já experimentaram do milagre imediato? Já experimentou? Aquele milagre que às vezes você ora e o negócio, acontece. Você está com aquela dor, de repente a gente ora e você é curado. Rapidamente. Então o primeiro milagre é o milagre de que Jesus opera na vida
Jesus opera milagres imediatos. É instantâneo, vai acontecer quando nós orarmos. E esse primeiro milagre que eu quero trazer é o milagre que está acontecendo aqui em Marcos 10, do 46 ao 52. A palavra de Deus diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem é esse cego aqui? Fala Bartimeu. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que calasse, fala baixo, não grita. Mas quanto mais ele se repreendia, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e disse: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: parece uma brincadeira, o que queres que eu te faça? O cara estava cego, na beira do caminho. Jesus também, né? Vou te dizer. Não, quer ganhar na Mega Sena. Não, Jesus, eu quero só ser curado. Mestre, que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse é o texto que é muito interessante, porque esse homem aqui, ele não nasceu cego, mas na decorrência da sua vida, por motivos, por algum motivo, ele perdeu a sua visão. Esses dias eu pego uns alunos, na Adventista do lado da Adventista tem um colégio que é inclusivo, e lá a maioria é deficiente visual. Então quem perde a visão, tudo vai para esse colégio para aprender a andar com aquele negocinho, porque você sabe que aquele negócio ali é os olhos do cego. Aí tem as calçadas que tem aqueles negocinho, e aí e agora tem que aprender a andar com essa. Aí eu estava preparando essa palavra, lembrei do Senhor, e estava com a varetinha lá na rua, aprendendo os sons do semáforo para atravessar. Tudo é um novo processo. Esse cego aqui, ele ficou cego. Ele não nasceu cego de nascença, sabe? E aí Jesus então perguntou: olha, o que é que você quer que eu te faça? Sabe? Ou seja, eu estou aqui e o que você pedir, eu farei. Uau! Acho que muitos sonham com esse. Já pensou? A lâmpada. Jesus. Fala, Thaís. Tenho 3 pedidos para realizar para você. Qual que você quer? É um milagre que vai acontecer instantaneamente. Sabe o que acontece depois desse diálogo? Que é algo impressionante, que todos nós desejamos ter um milagre imediato, sim ou não? Fala a verdade, nós somos criados para receber o negócio, parece que na hora. Desde o dia que nós nascemos. Criança já nasce, quando taca no peito, o que ela faz? É imediato. E desde a nossa infância, desde a primeira mamada, nós achamos que na nossa vida, tudo tem que ser imediato. Tudo tem que ser instantâneo. E Deus faz milagres imediato. Imediatamente esse cego tornou a ver. A palavra imediatamente é muito mais importante para nós hoje. Por quê? Porque assim como Bartimeu, existem muitas pessoas, irmãos, que estão há anos vivendo em situação limitada. Mas eu quero te dizer, gente que está vivendo um estilo de vida à margem, gente que está vivendo um estilo de vida que não condiz com o caminho que o Senhor tem preparado para ela, sabe? E está desacreditada da vida. Mas eu quero te falar da mesma forma que esse cego, quando topou Jesus, a vida dele foi mudada, sabe? Às vezes por você, na sua caminhada, às vezes você está desacreditado, às vezes
uma pessoa, sabe, uma palavra de Deus, de uma pessoa para ir te ajudar, muda toda a sua situação. Às vezes um contato que você faz muda tudo na sua vida. Algo que você estava vivendo, que estava ruim, estava fora do propósito, de repente se alinha, começa a entrar no propósito por causa de um encontro com uma pessoa, às vezes. Uma conexão, sabe? Ele poderia estar, sabe, em uma situação muito melhor, mas não estava. Por quê? Porque às vezes ele não sabia qual era o destino, por isso ele gritava tão desesperadamente: olha, eu estou ouvindo que esse Jesus está curado, está curando pessoas, então não tem outra alternativa a não ser eu falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Chamar a atenção de Jesus. Então muitas vezes um encontro ocasional pode mudar para sempre o destino daquela pessoa. Certa vez, uma pessoa mudou de cidade e foi morar em uma outra cidade. Chegou ali com a sua família, se instalou, largou tudo para trás onde ele estava. De repente ele começou a passar muita dificuldade financeira mesmo. Pagava o aluguel com muita dificuldade, né? Muitas contas começaram a atrasar, parcela do carro, IPVA, não estavam conseguindo mais pagar. E de repente, uma conversa que aquela pessoa teve com uma outra pessoa fez uma ponte para um doutor bem-sucedido da cidade abençoar aquela pessoa. Aquela pessoa estava, sabe, passando sufoco, com dívidas altíssimas que não conseguiria pagar, mas de repente, uma conversa que ela tem com uma pessoa muda toda a situação. Sabe, Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele é o seu financiador. Sabe, quando eu mudei para Brasília, eu passei por isso. Exatamente isso. Eu larguei a empresa lá em Goiânia, larguei minha casa, larguei tudo. E eu vim para cá. Para me adaptar aqui na cidade. Eu passei por algumas dificuldades, porque eu tinha minha casa própria, eu tinha empresa, minha esposa estava muito bem empregada. De repente eu tive que mudar tudo. Passei por algumas dificuldades. Deus levanta um doutor que é maçom, que era a vez dele fazer uma boa ação do grupo dele naquele mês. Não sei se vocês sabem, lá na maçonaria, todo mês, grupo de maçons, eles têm que ajudar uma pessoa. E a minha cunhada trabalhava para esse médico. O que aconteceu? O médico falou: traz todas as contas do seu cunhado que eu vou pagar. Todas as. Tem a prestação do meu carro, atrasado, PVA, contas de água, contas de luz, tudo. Há 6 anos atrás, aproximadamente, 9 mil reais. Pagou tudo. Sabe, Deus, ele quer fazer milagre. Às vezes, nós abrimos mais para reclamar. Esse mendigo cego, ele não reclamou. Ele só clamou para a pessoa certa. E a pessoa certa mudou toda a situação da vida. Eu quero te falar, antes de você abrir a boca para reclamar da sua situação, do que você está vivendo, clama para a pessoa certa. E a sua situação vai mudar por completo. Jesus. Sabe, muita gente pensa que tudo que tem que ser, tudo na vida tem que ser demorado, às vezes. Ah, tá demorando demais. Aquela promoção não tá vindo. Aquele emprego não tá vindo. Por que eu tô desempregado? Por que eu tô passando por essa luta? Luta! Luta! Sabe, mas esse texto aqui mostra que a vida com Jesus tem espaços para milagres imediatos. Acontece imediato. Sabe, quem sabe não existe milagres na sua vida, está faltando só uma expressão de fé sua para que o pedido e a sua sorte possa mudar.
Sabe, muitas vezes, uma ligação de uma pessoa que você conhece mudar, sabe, tudo na sua vida. Um encontro ocasional, sabe aquelas esbarradas que você dá na correria do dia a dia? Fulano, você está aqui. De repente, aquele fulano é uma conexão para você entrar numa empresa que você não estava, uma porta que você não... É desse jeito os arranjos do Senhor. Quantos já passaram por esses arranjos? Esses arranjos do Senhor acontecem. Então, se você pudesse continuar o texto, você vai ver que a história desse homem é que ele diariamente estava ali, pedindo a esmola, mendigando, mas teve um dia que ele encontrou alguém que poderia mudar a vida dele. Sabe, há anos, aquele homem mendigava à beira do caminho. A vida dele era totalmente dependente das esmolas ao qual ele ganhava. Mas ele decidiu mudar a sua posição. Ele decidiu dar um passo de fé. Sabe, um belo dia, através de uma atitude de fé, uma resposta que ele deu ao Senhor, a sua vida mudou para sempre. Você está disposto a dar uma resposta de fé para que a sua vida possa mudar também, meu irmão? Você está disposto a dar uma resposta de fé para que você veja as coisas mudando na sua vida? Coisas que iriam acontecer há anos lá para frente, de repente acontecerem ainda esse mês, essa semana, ou de repente hoje. Você está disposto a experimentar isso do Senhor? Eu estava conversando com a Caliane é abençoada. E um tempo atrás ela ficou desempregada. E ela falou, pastor, estou em paz. Estou em paz, estou tranquilo. Mas de repente, uma ligação. Caliane, esse serviço está para você. Vou lá ver. Pretensiosamente. E segunda-feira ela começa a trabalhar no... Aonde? Aqui, do lado da casa dela. Como? Segunda a sexta. Comercial. Ou não é? Uma ligação. Você está sofrendo há anos por coisas que chegaram ainda. Mas tenha um passo de fé. Aprenda a descansar no Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e você está precisando de um milagre imediato. Estão precisando de um milagre. Eu também estou, irmãos. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu perdi a minha autorização do transporte escolar. Perdi. Fui renovar. E aí o ex-dono da permissão rebaixou a habilitação dele e não pode rebaixar. Perdi a autorização. Eu falei, Senhor, cuida de mim. Eu não vou desesperar, irmão. Na mesma hora já apareceu umas 10 empresas querendo para mim agregar a minha van na empresa deles, pagar um aluguel. Sabe uma coisa? Eu confio. Eu descanso. Que Ele é quem me mantém. Se Ele falasse, Elzes, para, eu agora, feliz, porque é Ele que cuida. Depende de van escolar para sobreviver. Depende do Senhor que cuida de mim, que cuida da igreja. Amém? Você tem que entender que milagres irão acontecer na sua vida. Você tem que ter um passo de fé. Sem fé não dá, irmão. Para você receber esse tipo de milagre, tem que ter fé. Pastor, mas parece que está demorando demais o meu milagre. Aí eu quero entrar em um outro tipo. Eu quero entrar em um outro tipo de milagre. Que talvez possa ser um milagre que você também já viveu. Ou vai viver. Que é o milagre progressivo. É um milagre progressivo. Esse é, sem dúvida, o tipo de milagre que o Senhor Jesus opera. Progressivo é aquele milagre que ocorre por etapas, gradativamente. Ele não é tão rápido, mas vai acontecer um milagre. Você crê nisso?
Você crê? E lá nos evangelhos de Marcos também relata outra cura de outro cego. O primeiro cego é o cego Bartimeu. Amém? Esse cego Bartimeu é o cego que ficou doente por alguma doença, coisa. Ele ficou doente. Aqui nós vamos ver outro cego, que é o cego de Betsaida. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão. Presta atenção, os discípulos já chegam e falam assim: Jesus, toca aqui para que esse homem seja curado. Porque eles tinham visto a cura do outro. Então, Senhor, faz da mesma forma. Jesus, tomando o cego pela mão, saiu fora, deixou todo mundo lá e foi para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos, limpou as mãos e perguntou-lhes: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens como árvores, vejo andando. Então novamente limpou as mãos sobre os olhos e ele passou a ver claramente, ficando reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Versículo 26. E mandou Jesus ir embora para casa, recomendando: não volta para a aldeia. Não volta para a aldeia. O outro fez o quê? Já começou a seguir Jesus. Não foi? Esse Jesus falou: ó, vaza, não vai para a aldeia, não fala nada, vai para sua casa. Não volta para lá. Nós estamos diante de um texto que aqui é muito curioso. Esse texto chama muita atenção, por quê? Porque esse texto está cheio de acontecimentos possíveis de acontecer na vida da igreja. Primeiro, os discípulos pegam o cego pelo braço e levam a Jesus. E manda Jesus impor as mãos sobre ele. Ou seja, o homem dizendo ao Senhor o que ele deve fazer. Quais são as coisas que ele deve fazer. Você já viu isso acontecer na vida da igreja? Faz, Jesus! Faz assim! Faz assado! Você já viu isso acontecendo? Sabe, depois nós vemos Jesus pegando o cego, levando para fora da aldeia. Jesus, ele não aceitou ser conduzido pelos discípulos. Jesus estava dizendo: olha, vocês não estão entendendo. Eu não vou atender o pedido imediato de vocês. Depois nós vemos um caso raro. Imediatamente Jesus, ele ministra a cura e a pessoa não fica totalmente curada na hora. Jesus fala, curou, ora e a pessoa não é curada. De repente ele ora de novo, por fim nós vemos Jesus orientando que o homem não voltasse para a aldeia aonde ele morava. Sabe, mas o que é que nos chama mais atenção aqui nesse texto? É o fato de que, ao contrário do cego Bartimeu, esse cego aqui de Betsaida, ele não foi curado imediatamente. A sua cura, ela foi processual, ela foi um processo. A gente pensa que com Jesus tudo tem que ser na hora, porque ele é o dono, ele manda e desmanda. Então vai acontecer. Não, eu tenho fé, vou orar aqui agora, vai acontecer. Mas aqui, Jesus, ele não viu dessa forma. Sabe, tem coisas que vão acontecer na hora, irmãos. Mas tem coisas que vai ser num processo. E a gente tem que aprender a caminhar nos processos do Senhor com fé, crendo que Ele é aquele que realizará o milagre completo. A gente fala muito de semeadura e colheita. Na hora, sabe, de nós vivenciarmos isso, esquecemos que tudo fica só na primeira parte. Então você semeou aqui: nossa, Senhor, eu vou semear 100, eu vou colher 100 por 1. Eu estou esperando. Senhor, cadê o meu 100 por 1? Aí não vem. Fala, não, pelo menos 60. Pelo menos 30. Né? Você fica esperando algo imediatamente da parte de Deus.
Sabe, eu quero te dizer que a nossa mente, ela é treinada para o milagre imediato. A nossa mente é treinada para um milagre imediato. A nossa geração de hoje é uma geração imediatista. Tem que ser agora. O miojo tem que ficar 3 minutos, já está demorando demais para o miojo ficar pronto. Sim ou não? Tem gente que não tem paciência para ficar. Ai, não. Esse miojo está demorando demais, até que tem fé. Não, agora eu vou comprar um Cup Noodles, eu vou pôr no micro-ondas, é 1 minuto, tá pronto. Entendeu? Sabe por quê? Porque não está com paciência. Não está querendo esperar. Presta atenção, se você não sabe esperar, você não vai receber os milagres progressivos do Senhor na sua vida. Não vai receber. Sabe, no primeiro momento Jesus ministrou sobre aquele cego. A restauração dele então foi parcial. Ele via homens, mas via como árvores. Sabe, a visão ainda estava embaçada. Ele não estava enxergando claramente, ele não conseguia distinguir as pessoas. Mas no segundo momento ele passou a ver tudo perfeitamente. Ele enxergou tudo perfeitamente. Olha só, vocês lembram de Moisés? Moisés, quando foi designado por Deus, e Deus falou assim: Moisés, você é o libertador do meu povo. Moisés está conduzindo o povo e chega diante do Mar Vermelho. O Senhor fala a Moisés: taca o cajado na água que ele vai se abrir. Moisés fez o quê? O que ele achava? Que o mar ia se abrir? Daqui para lá. Mas ele não sabia que o mar estava abrindo de lá para cá. Presta atenção. Tem coisas na sua vida que você vai bater o cajado, mas você não vai vir nas águas se abrindo. Mas ela está se abrindo de lá para cá. Deus não vê como você vê. Ele está trabalhando na sua vida por processos. Creia, o mar está se abrindo de lá para cá. A bênção está vindo de lá para cá. Amém? Sabe, muitas vezes nós nos desacreditamos do milagre. Por quê? Porque nós apenas queremos enxergar o agir de Deus na hora, instantâneo. Mas Deus não está limitado ao nosso tempo. Tem coisas que não vai acontecer na sua vida rapidamente. Não é. Irmãos do céu, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que não teve ninguém na videira que demorou mais para ser ordenado pastor do que eu. Demorou. Meu Deus. Parecia uma eternidade. Meu Deus do céu. Plantei não sei quantas igrejas no interior de Goiás. Plantei igreja até na África. Fui lá, passei no teste, fui apresentado, fui bem recomendado para entrar no teste como obreiro. Mas de repente Deus, não. Não é aqui que eu quero te usar. Sai daqui, vai para outro lugar, vai para outro lado da margem. É lá que eu quero te usar. Vai. Ó, Senhor, aqui está tão bom. Está tão gostoso. Meu discipulado está multiplicando todo ano, multiplica o meu discipulado. Todo ano eu levanto um discipulador. Olha aqui, Senhor, metade dessa rede aqui, tudo já saiu dos meus discipulados. Já tem mais de 400 pessoas nessa rede que tudo saiu dos meus discipulados. Olha o discipulador fulano, Beltrano, tal. Já tinham 5 discipuladores que foi levantado, graças a Deus, sabe, pela misericórdia de Deus por mim. Por que eu não posso ficar aqui? Não. Tem algo. Submete. Pai, eu pisei na água. Irmãos, é tão bom ver vocês aqui. É tão bom ver cada um dos frutos que Deus tem nos dado. É tão bom ver o processo do Senhor nas nossas vidas. Eu faria tudo de novo. Vale a pena você submeter ao processo do Senhor. Vale a pena você caminhar na direção que Deus dá para você. Não acha que está demorando. Não está demorando. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Você está orando pela sua família, tem anos orando pelos seus parentes, anos orando pelaquela posição melhor, de emprego, de concurso, e não acontece. Sabe? Anos orando por um casamento, de repente não vem. De repente Deus
uma chave que muda. Mas uma coisa que você tem que fazer, crer que o milagre está em sua direção. Lá em Filipenses, olha o que a palavra do Senhor diz, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Vocês estão plenamente certos de que a obra que foi começada na vida de vocês, ela vai ser completada em nome de Jesus? Apenas descanse, apenas confie, apenas, acalme o seu coração diante de Deus, porque tem muita coisa que você falou, pregou, profetizou, mas não aconteceu nada. Nada aconteceu. Mas Deus está trabalhando. Você pensa que as suas orações não estão sendo ouvidas? Está sim. Você acha que a sua pregação não está surtindo efeito, mas está sim. Às vezes eu estou aqui pregando, irmãos do céu, e o diabo fica tentando me persuadir. Não está entendendo nada esse povo, eles não estão compreendendo nada. E às vezes é tão bom quando eu recebo feedback de alguns irmãos. A Tainá é fera para fazer isso. Porque o pastor pregou uma palavra, não sei tanto. Eu falei, gente, como que ela lembra dessa palavra que eu preguei há tantos anos atrás? Porque você acha que a palavra que você está pregando não está surtindo efeito. Você acha que aquilo que você está indo para a célula fazer toda semana não está surtindo efeito, mas está. Acredite, pessoas estão sendo transformadas, mas não é às vezes da forma instantânea como você está vendo. Processo. E eu fico, cada dia mais eu creio nisso. Porque eu vejo os processos do Senhor na vida dos irmãos. Irmãos que chegaram aqui no nosso meio, Deus foi trabalhando. De repente os irmãos avançam de uma forma. Agora tem outros que estão no meio e não valorizam aqui o processo do Senhor. E acha que, não quer saber desse negócio de igreja, não quer saber desse negócio de função, não quer saber de nada disso. Olha, quando você acordar vai ser tarde. Para você, mas nunca para Deus. Porque não tem tarde para Deus. Eu pensava assim. Não sei quantos sabem, mas eu nasci em um evangélico. Eu sou filho, neto de pastor. Fui criado dentro da igreja. Mas num determinado momento eu falei, esse negócio de igreja tá com nada. Negócio aí que fala que Jesus tá voltando. Meu tataravô já falava aí. Volta. Vou curtir minha vida. Quanto tempo eu perdi na minha... Deus do céu. Tem um trem que eu me arrependo. Se tem um trem que eu me arrependo, é o tempo que eu perdi no mundo. A minha vida não trouxe nada de bom, nada. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E o processo do Senhor deu continuidade na minha vida. E hoje eu estou aqui sendo, de fato, conduzindo e dentro do processo que o Senhor tem para a minha vida. Porque tem coisas maiores para serem liberadas. Tem obras maiores. Você pensa que a sua liderança não está influenciando ninguém. Mas está mais do que você imagina. Presta atenção. A sua liderança está influenciando muito mais do que você imagina. Tem pessoas que você influencia diretamente essa semana. Eu gosto de falar muito dos exemplos, meu Deus do céu. Essa semana eu estava na célula da Elisa. E aí teve um momento que nós fizemos num dos nossos encontros, e o Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito de paternidade. O Ricardo tinha acabado de ministrar uma palavra e o Senhor ministrou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu creio que tem algo para ser liberado aqui nessa. E aí eu falei, Senhor, eu comecei a abraçar todos aqueles que tinham necessidade de uma paternidade. O que aconteceu? Uma menina foi marcada ali, aquele dia, ela falando para mim, na célula da Elisa, pastor, aquele dia o Senhor marcou a minha vida. Sabe? Às vezes você tem entrado em crise. Mas sabe, até a crise tem um lado bom. Na crise você começa a economizar água. Já viu? Na crise você economiza luz. Não deixa a luz acesa. Fecha a torneira. Banha de 5 minutos. Porque você vai economizar. Porque está em crise. Mas depois que passa a crise, o que fica?
você continua economizando, você continua regrando. E aí isso foi bom, porque você aprendeu a dar valor àquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Para finalizar, o terceiro e último é o milagre participativo. Então nós vimos o milagre que acontece imediato, nós vemos o milagre que acontece, né, por um processo, e agora nós vamos ver um milagre participativo. Lá em João 9, do 1 ao 7, diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Esse aqui já era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem que pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. Versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Presta atenção. Talvez você seja esse tipo de milagre aqui que está acontecendo com você. Talvez esse tipo de milagre que talvez está vindo sobre a sua vida. É um milagre participativo. Sabe, não é imediatamente, nem gradativo, mas é participativo. Então o texto diz que Jesus colocou nos olhos do homem saliva, lodo. Passou ali lodo nos olhos dele. O que aconteceu? O homem estava cego, agora ficou pior, porque ele ficou cego e sujo. Sim ou não? Ficou pior, porque ficou cego e sujo. Em segundo, depois Jesus fala o quê? Vai e lava. Tem coisas na nossa vida que parece ser desse jeito. Você ora para que o milagre aconteça e de repente sabe o que acontece? Fica pior ainda. O negócio piora. Já viu isso? Senhor, eu quero um milagre. De repente, o trem desanda de uma forma, você fala assim: Senhor, mas não. Eu pedi foi um milagre, não foi isso aqui. As coisas vão acontecer na sua vida, meu irmão. Não é como você imagina. Mas é segundo o Senhor tem separado para você. Jesus fez uma parte, ministrou nos olhos daquele homem. O homem tinha que fazer a parte dele. Qual que era a parte dele? Ir no tanque se lavar. Sabe, Jesus já ministrou sobre a sua vida. Por que você não tomou a sua atitude ainda? Jesus já liberou, sabe, alguns milagres na nossa vida, em nossas finanças, em nosso casamento, no nosso ministério, só vai acontecer de forma prática quando nós nos posicionarmos. Sabe, por exemplo, quando nós oramos pelo crescimento da célula, Deus nos dá a estratégia, Deus nos deu autoridade, igual ontem nós vimos o projeto da Célula Forte que nós vamos aplicar aqui na nossa igreja. Deus está nos dando ferramenta, está nos dando sabedoria para que aconteça, mas se nós não nos levantarmos e não nos colocar em prática aquilo, não vai acontecer. Não é como diz o pastor Marco Antônio, não é um Shazam, não é um passe de mágica. Tem que ter uma cooperação da nossa parte. Sabe, enquanto nós trabalhamos em parceria com Deus, diversos milagres vão acontecer nas nossas famílias, na nossa igreja, nas nossas células. Deus, Ele abençoa, Ele dá autoridade para prosperar, mas você agora tem que sair para empreender. Não adianta. Deus falou: olha, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, mas você fica parado. Entende? Essa semana, minha sobrinha é top demais. Tem um espírito empreendedor igual ao do tio. Ela começou a ir ajudar a minha irmã a fazer din-din gourmet lá em Goiânia. A minha irmã tá arrebentando com esse negócio de din-din gourmet lá em Goiânia. Não tá dando conta. 3 freezer na casa dela lotado, já cobriu a casa dela com energia solar para produzir energia para a casa dela, não pagar energia. E a empresinha dela tá indo de vento em popa. Saiu ela e meu cunhado do trabalho só para ficar por conta do din-din gourmet.
que a minha sobrinha foi lá para Goiânia ajudar ela uns dias. Ela ficou lá e ela voltou, sabe o que ela fez? Ti, vou começar aqui também. Começou ontem, eu cheguei lá na casa dela, estava lá tirando foto, postando nas redes sociais já. Daqui a pouco a empresa dela vai estar enorme também. Presta atenção, Deus já te deu uma palavra, prospera, vai dar certo. Só que você tem que posicionar, meu irmão. Você tem que sair da sua zona de conforto. Mova-se pelo Espírito, levante-se. Sabe, o Senhor já liberou a palavra sobre a sua vida, mas você precisa ir até Siloé. Se você não sair de onde você está e lavar os olhos, não vai acontecer o milagre. Amém. Sabe, chegou o tempo de nós avançarmos. Sabe, os homens, aqui nesse texto, fizeram uma pergunta. Eu vou passar um pouquinho do horário, tá? É muito. Eu sei que agora é 11h30. Presta atenção. Os homens fizeram uma pergunta. Sabe por quê? Porque ele estava querendo achar o culpado que aquele cego estava enfermo. Por quê? Ô, Senhor, quem é que pecou? Você já viu? Pessoas que estão querendo acusar, sempre estão querendo apontar o dedo. Quem é que pecou, Jesus? Jesus falou. Em outras palavras, nós sabemos que a causa dessa cegueira desse homem aqui foi pecado. Quem que pecou? Nós só queremos saber quem foi o pecado. Quem que pecou? Mas Jesus respondeu, olha, a resposta para todos nós também. Jesus disse, olha, nem uma coisa nem outra. Porque para os discípulos só havia uma alternativa. Pecado. Ou do pai, ou ele pecou, ou os pais pecou para nascer desse jeito. Maldição hereditária pegou nele. Mas Jesus disse, olha, nenhuma coisa nem outra. Eu sou a terceira alternativa. Talvez você está vendo só duas alternativas, né? Ou é só isso ou é isso. Mas Jesus é a terceira via. Presta atenção. Ele diz, eu sou a resposta que vocês estão cogitando. Vocês acham que só existe duas alternativas, mas Jesus disse, não foi por causa de nenhuma, mas foi para que a glória de Deus pudesse ser manifesta na vida desse homem. Para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. Então, quantas pessoas não experimentam o milagre porque limitam as alternativas do Senhor? É plano A ou plano B. Mas tem o plano J. Amém? Fala assim, eu vou contar com o plano J. Sabe, é o Jesus. Sabe, a mulher, talvez, você tem... Mulheres vivem, às vezes, em crise. Tá difícil demais, meu marido, isso aqui. Ou ele sai de casa, ou eu saio. Duas alternativas. Coloca o J. Não, você vai perdoar o seu marido. Você vai se submeter a ele. Você vai caminhar em unidade com ele. E você vai ver ele sendo transformado pela glória. Sabe, talvez o vocacionado diz, ou trabalho, ou eu respondo o meu chamado. Quantas vezes eu já escutei isso? Aí Jesus diz, não, você vai trabalhar e vai responder. Até o dia que eu te dar a ordem de você não trabalha mais. Não está acontecendo aqui? Estou trabalhando, levanto cedo, vou trabalhar. Estou desenvolvendo. Tem alguém que precisando de pastor? Estão precisando de pastor ou vocês estão sendo bem cuidados? Sinal que dá para conciliar, não dá? Por um tempo? Sim ou não? É cansativo? É. Mas o Senhor me sustenta em tudo. Quero te dizer. Talvez você tenha negociado até às vezes com os seus dízimos. Ou eu dou o dízimo, ou eu pago as contas. Não tem jeito. Eu te convido a andar. Você vai dar o seu dízimo, vai pagar as suas contas e ainda vai sobrar de sua conta. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe, a mulher samaritana também perguntou, Senhor, e nesse monte ou em Jerusalém que eu devo levar os
meus sacrifícios da expiação. Jesus falou que, olha, nem em Samaria nem em Jerusalém, eu sou a terceira alternativa que você não cogitou. Eu quero finalizar dizendo para você que tudo que Jesus fazia era proposital. Proposital. Ele era didático. Jesus, ele sabia tudo que ele ia fazer. Estava ontem voltando, conversando, fui deixar os irmãos em Planaltina e voltando, conversando com o Vieira. Ele falou assim, chefia, nós temos que ser proposital. Nós temos que ser intencional. Vamos fazer isso porque isso vai dar certo nisso. Temos que ser intencionais. Amém? Nós precisamos de agir com intencionalidade de agora em diante. Nós queremos casa cheia, amém? Vamos ver casa cheia. E vamos ver isso acontecendo, sabe como? Sendo intencionais. Se abra para o Senhor trabalhar na sua vida. Às vezes você nunca cogitou em ser um líder de célula, ser um anfitrião, ser um líder em treinamento, ser um pastor. Se abra para que o Senhor possa te direcionar. Para que o Senhor possa mostrar o caminho para você. Sabe, Jesus operou esses 3 tipos de milagres para nos ensinar 3 possibilidades do seu agir nas nossas vidas. Qual das 3 você vai encarar? Qual das 3 você quer? Ou você quer que o milagre aconteça? Não importa como seja. Seja instantâneo, seja progressivo, ou seja parte. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que... Rebeca, pode assumir lá, pode tirar o PowerPoint. Eu queria que você... Pode tirar. Eu queria que você... Seus olhos nesses... Talvez você seja esse que esteja precisando desse milagre. Você não sabe como começar. Mas eu queria que você tivesse um passo de fé nessa manhã. Enquanto nós vamos ministrar uma canção, eu queria só que você tivesse uma postura de fé. Não sei qual é a postura que você vai ter. Não sei se é a postura de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você vai pedir para o Senhor, você quer voltar a enxergar. Eu não sei se você vai pedir para o Senhor, se você quer ver, que todos vejam. Mas toma uma postura diante do Senhor. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Se você está precisando de um milagre, levanta uma das suas mãos assim. Continua cantando essa canção. Nós continuamos ministrando. Você vai pedir para o Senhor para que Ele intervenha no mundo espiritual a respeito do milagre que você tem pedido para Ele nesses dias. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Pai, milagres sendo liberados, milagres criativos sendo liberados aqui agora. Eu declaro que aqueles que estão com alguma dor, com alguma enfermidade, que você seja curado agora, em nome de Jesus. Eu libero a cura sobre você. Eu declaro cura, cura sobre o seu corpo físico, cura sobre as suas emoções, cura. Em nome de Jesus, eu declaro milagres progressivos acontecendo. Eu declaro milagres progressivos acontecendo. Milagres que são progressivos, que estão acontecendo na sua vida. Você vai começar a ver o mar se abrindo de lá para cá. Você vai conseguir enxergar agora. Você passando a seco por meio desse mar, em nome de Jesus. Eu profetizo milagres participativos. Você vai ter uma nova postura de fé agora em diante. Uma nova postura de fé para se posicionar diante da adversidade e tomar posse daquilo que o Senhor tem liberado para você, em nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. Oh, Espírito Santo de Deus. Enquanto os servos distribuem, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Oh, aleluia, Senhor, nós te damos graças. Oh, Espírito Santo. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Eu vivo as promessas dos milagres. Serve as irmãs lá no espaço aqui. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali Na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar.
Glória a Deus. Eu vou crer, não vou Aleluia. Todos receberam. duvidar. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: "Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isso